Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus e também eu quero aqui ler alguns comentários e no final falar sobre objetos que não é bom nós termos na nossa casa, falar sobre um pouco mais sobre casa, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui meditar numa palavra que se encontra aqui em Mateus 26, o versículo 6, que diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume não podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado todo mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. Então esse texto aqui ele fala sobre o plano, né, o capítulo 26, sobre o plano de tirar a vida de Jesus e fala sobre Jesus, ele é ungido em Betânia. Betânia era uma aldeia, um vilarejo, uma aldeia, e Jesus frequentemente, né, visitava Betânia. Uma prova disso foi o relacionamento que ele travou com uma família, Marta, Maria e Lázaro. Sabemos que aquele fenômeno sobrenatural da ressurreição de Lázaro, eles viviam em Betânia. Então, Jesus ele era assíduo nessa cidade de Betânia. E esse texto aqui, ele fala que Jesus ele estava mais uma vez em Betânia, em casa de Simão o leproso. Irmãs, Jesus ele entra na casa onde ninguém gostaria de entrar. Jesus, nesse contexto, ele entra numa casa onde muitos não gostariam de entrar. Porque um leproso, ele estava na casa do Simão leproso. Um leproso era uma pessoa que era destituída do convívio social. Uma pessoa leprosa, ninguém queria ficar perto, irmãs. Hoje, a lepra, né, que é causada por uma bactéria, o bacilo de Hansen, ela causa... ela tem trofismo, ela tem predileção pelo epitélio, né, a camada da pele. Então ela causa manchas, ela causa lesões e se a pessoa não se cuidar, abre feridas, né, em estágios mais avançados. Mas inicialmente ela causa manchas, cuja principal característica é insensível à temperatura, a toques, e se não houver um cuidado, aquilo se transforma em uma ferida, uma lesão. E nessa época aqui não havia esses tratamentos como tem hoje, irmãs. Então você imagina, uma pessoa leprosa ficava, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que ficavam na porta, ficavam destituídos, não ficavam em casas normais, era destituído do convívio social.
Lá um lugar, ó, bem afastado das outras pessoas para não contaminar as outras pessoas. E Jesus, ele foi lá na casa desse homem. Assim como Jesus, ele vai na sua casa. Outrora foi na minha casa e na tua casa. Outrora, quando nós éramos leprosos pelo pecado. Aonde ninguém quer ir. Aonde as pessoas diziam que não ia dar nada. Onde as pessoas afirmavam que dali não ia sair nada. Onde as pessoas diziam que ali não ia sair nada de bom. Jesus vai lá e nos limpa daquela lepra do pecado. Jesus, ele chega e ele vai aonde ninguém quer ir, mas... E Jesus, ele entra. Ele entra, só que antes de entrar, primeiramente, ele bate na porta. A palavra do Senhor vai dizer, eis que estou à porta e bato. Então, ele não sai arrombando, ele pede, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E Jesus foi lá na casa desse homem. Jesus te valoriza. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus, ele quer fazer parte da sua casa, da sua vida. O texto sagrado vai dizer que agora se aproximou dele uma mulher. Esse texto de Mateus fala uma mulher, mas depois, se você observar João capítulo 12, Marcos capítulo 14, você vai ver que essa mulher, ela tem um nome, o nome dela é Maria. O texto aqui, né, Mateus, ele não cita o nome, mas ela tem um nome. Ela é do gênero feminino, né, a mulher, que Jesus valorizava e valoriza as mulheres, viu? Jesus valoriza e valorizava e valoriza as mulheres, viu? Ele deu atenção para ela. Essa mulher aqui é Maria, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a sua cabeça, estando ele à mesa. Aonde que Jesus está aí na sua casa? Porque irmã Raquel? Existem pessoas, irmãs, que querem segmentar a entrada de Jesus em alguns compartimentos. Bom, nessa área que Jesus entra, nessa outra área que Jesus entra, mas nessa área aqui da finança, Jesus não entra não. Nessa área aqui do relacionamento, Jesus não entra não. Quem decide sou eu. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amadrinhas. Tem pessoas assim. E Jesus aqui, ele estava sentado à mesa. Qual o lugar que Jesus está na tua casa, na tua vida? Duas coisas, na minha humilde opinião, que são sagradas e precisamos ter muito cuidado na nossa casa. Primeiro, mesa. Mesa é onde você se reparte o pão. Mesa é onde você se alimenta para uma refeição. Mesa é lugar de você almoçar ou jantar com a sua família, olhar um nos olhos do outro. Mesa é um lugar sagrado. Não importa se a sua mesa é de vidro, se é uma mesa de madeira, né? Tem regiões, às vezes tem pessoas aqui que vivem na roça, né? Às vezes é mesa feita mesmo de tábuas, né? Irmã Raquel, é mesa de tábuas. De madeira assim, né? Coloca os quatro, pá. Não importa como que é a sua mesa. Se é uma mesa simples ou se é uma mesa um pouco mais requintada. O que importa é que mesa, o lugar, o simbolismo, a palavra certa é essa, o símbolo de mesa é lugar sagrado. E até a última refeição, né, de Jesus teve a ceia antes dele ser preso. Teve a ceia também na mesa.
Embora essa mesa aqui dessa época é uma mesa diferente dos dias atuais, viu? Mas o que mais me chama a atenção é o simbolismo de mesa, que é lugar sagrado, e cama também é lugar sagrado. Cuidado, você que fica levando as amigas para dentro do teu quarto para deitar lá, ó, se empoeirar na tua cama. Não deixa não, amada igreja, não deixa não. Ai, amiga, olha as conversas. Ai, amiga, vem pra cá, amiga, que eu tô aqui fazendo. Ela entra, deita lá na tua cama e se rola para um lado, se rola para o outro, sabe lá que energia que tá deixando. Só quem sonda a mente, o coração é Deus, viu? Tá rindo ali, brincando para você, mas só quem sonda é Deus. Daqui a pouco coisas estranhas começam a acontecer aí no matrimônio, no casamento, o marido chegando, e ali eu já soube de muitas histórias dessa natureza. Uma irmã até mesmo que comprou a tal da cama, uma cama que faz massagem. Aí ela foi, ligou para uma amiga, abriu um parênteses aqui, falou lá com uma amiga. Aí a amiga veio, a amiga deitou na cama. Amiga, bota aí então, liga aí na tomada. Aí ligou na tomada, ele deitou e se rolou para um lado, rolou pro... Nossa, que legal e tal. Só colocando energia ali, ó, naquela cama. O marido nem tinha chegado ainda, o marido estava no trabalho. Rolou para um lado, rolou para o outro. O marido mais tarde, quando chega, ali já dá uma confusão entre eles. Naquela mesma noite o casal nem estreou a tal da cama. O marido já foi dormir na sala. E ali, irmãs, deu separação e tudo nessa situação. Então, voltando aqui ao assunto, qual é a área que Jesus está na tua vida? Chama Jesus para os teus negócios, chama Jesus para o teu relacionamento, na escolha do varão ou da varoa. Chama Jesus aí, ó, para as suas decisões. E ele fala aqui, ó, estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos. Que desperdício é esse? Irmãs, esse unguento aqui, esse bálsamo, esse perfume, ele era muito caro. Era caro, irmã Raquel, era muito caro, amada igreja. Era tão caro que, por exemplo, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que esse conteúdo, esse perfume, essa fragrância, essa essência, esse bálsamo, esse unguento aqui, esse material que estava dentro do vaso, que tinha um perfume, não era qualquer líquido não, irmãs, qualquer tipo de material não. Alguns comentaristas vão dizer que o valor desse bálsamo, desse unguento, era precioso. O valor, por exemplo, valia 1 ano de um salário de um trabalhador. Era algo caríssimo. Né? Embora hoje existem perfumes de 100, perfumes de 200, perfumes de 300, perfume de 400. Raquel, perfume de 500, perfume de 800, perfume de 1000. Raquel, tem perfumes hoje, né? Perfumes hoje, né, de vários tipos de qualidade. Porém, esse perfume aqui, esse bálsamo, ele valia 1 ano de um trabalhador. Então, pense em raciocínio aqui junto com a irmã Raquel. 1 mês de um trabalho é o quê? Um salário mínimo, né? Mínimo do mínimo, é o mínimo. Então, você pega um salário mínimo e multiplica por 12, isso vai dar uns 13 mil reais, 14 mil reais, 15 mil reais. O valor. Eu estou assim, contextualizando, trazendo para hoje, mas os comentaristas bíblicos vão dizer que esse valor aqui, o valor era de 1 ano de um salário de um trabalhador. E aí lá na época, né, eram denários, creio eu que eram denários, né? Mas o fato é que era precioso e os discípulos começaram a reclamar. Para que esse desperdício?
Porque quem não entende de coisas espirituais acha que é desperdício. Quem não entende de adoração fala que está fazendo graça. Para que ficar dando glória alto, aleluia alto, dentro da igreja? Fica aí, esse irmão, essa irmã aí, ó, não dá para dar glória abaixo, não? Aleluia abaixo. Eu ia ficar gritando no meio da pregação. É, Raquel, tem gente assim? Tem gente assim que julga. Tem pessoas que glorificam mesmo. Porque Deus mudou a vida de uma forma tão linda e sobrenatural que a pessoa dá glória mesmo. E tem mais que dar glória mesmo. Aí os que estão perto, como esse discípulo aqui, reclamou. Quem critica, preste atenção, quem vai te criticar não é quem está longe, é quem está perto. Aí fala, né? Por que pega esse perfume? Podia vender, dar aos pobres, o valor poderia ser vendido. Aí Jesus fala, né? Por que vocês estão assim? Eles querendo colocar ponto final ali, irmãs. E Jesus não deu ponto final. Jesus aqui vai colocar ponto e vírgula. Muitos querendo botar ponto final. Ó. Irmãs, olha. Tá igual a história lá daquela mulher. Pega em adultério. Os saduceus, os fariseus, os escribas, tudo, ó. E aí, mestre? O que nós vamos fazer? Jesus continuou escrevendo. Como Jesus está escrevendo a tua história, a minha história, a nossa história. Tem muita gente querendo, como esses daqui, ó, criticando, falando, botar ponto final, mas Jesus não botou ponto final, não. Tá falando aqui, ó. Aí Jesus fala, porque os pobres sempre me tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume, ela está preparando para o meu sepultamento. Que sensibilidade, irmãs. Essa mulher, ela foi sensível. Essa mulher, ela teve muita sensibilidade das coisas espirituais. Quem não é espiritual nunca vai entender o que é espiritual. Quem está acostumado a viver na carne, a viver nos pensamentos racionais da carne, não entende as coisas espirituais. Que discernimento é esse? Ela já sabia. E Jesus vai, ó. Vocês estão falando, ela está me preparando para o sepultamento, porque eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Na verdade, o que ele estava falando aqui era isso. Que sensibilidade, irmãs. E as coisas no reino de Deus precisam serem feitas com a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, irmãs. Coisa linda, sabe o que é? O que, irmã Raquel? Uma pessoa sensível. Uma pessoa sensível. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa sensível? Aquele ladrão da cruz. Jesus estava ali moído, ensanguentado, com coroa de espinho, todo rasgado de espinho, só tinha uma túnica lá. Que ainda pegaram aquela tal daquela túnica, bagunçaram. Irmã Raquel, só falando assim, irmãs. Bagunçaram até a túnica de Jesus, que era um material de linho, meu Deus, que não tinha costura. Era um material nobre, algo nobre, um linho que não tinha emenda, era de alto a baixo, não tinha emenda. Material nobre, até aquilo bagunçaram, os soldados romanos bagunçaram. A Bíblia diz que eles lançaram a sorte e ficaram lá, ó, rindo, brincando, lá zombando das túnicas, jogando um para o outro. Você imagina um homem todo cheio de sangue, ensanguentado. Ele não tinha nenhum acessório, nenhum apetrecho que naquele momento lhe conferia autoridade da terra. Porque você olhar para uma pessoa dentro de uma Cherokee ou de uma limousine, uma pessoa bem vestida, com relógio Rolex, chegando num carro poderoso, bem vestida, você pensa que, nossa, é um juiz, um desembargador, é uma pessoa, né, de uma projeção social, uma pessoa dotada de autoridade, ó. Isso aí é uma coisa, irmãs, você ter reverência por uma pessoa assim, que tem os acessórios, os apetrechos que a vida nos traz,
É até coerente, mas Jesus não tinha nada disso, irmãs. Estava moído, todo ensanguentado. Irmãs, cansado. Ele devia estar com fome, com sede. Oh, Deus. Aí aquele homem, o ladrão, vai falar. Olha que sensibilidade, irmãos. Igual essa mulher aqui. Falou, Senhor. Os dois ali naquela cruz, os três, né? Que tinha mais um lá. Aquele ladrão vai falar, Senhor. Que sensibilidade, irmãs. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu Deus. Jesus vai falar, na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, e Jesus vai falar assim, aqui, em verdade eu vos digo que onde for pregado todo mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento. Que ela jogou aquele unguento. Depois a Bíblia vai falar que ela vai enxugar com seus cabelos. Marcos 14, João 12, vai dar maiores detalhes. E o lugar ficou todo perfumado. E Jesus fala, ó, deixa ela, que ela está me preparando. Ela foi no espírito. Porque quem está na carne não entende de adoração. Adoração não se restringe também a apenas um momento. Adoração é um estilo de vida. Amém, irmãs? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue ministrando melhor aí no seu coração. E nesse momento eu quero ler aqui alguns comentários de todos vocês. Amém? Aqui no vídeo 110, Reginaldo Mari, eu creio que esse endereço aqui é do esposo da irmã, né? No vídeo 110, que é meditações sobre coisas usadas, Reginaldo Mari, obrigada, viu, pelo comentário, mas eu creio que é a esposa dele usando a conta dele para falar aqui, ó. Aí ela fala aqui, ó. Poderoso Deus. Aí ela fala aqui, ó. Irmã, meu esposo tem uma oficina mecânica, trabalha de 7 às 8h30 todos os dias. Sábado de 7 às 4. E todos os feriados vive cansado, esgotado, sobrecarregado. Não tem descanso necessário para o seu corpo. E as contas só aumentam quando entra um dinheirinho a mais. Aparece algo, uma conta que não existia, aquele dinheiro vai embora. Já oramos muito e continuamos a orar, mas continua igual, sofrendo muito. Primeiro, irmã, eu creio que é a irmã, né? Aí no outro comentário que ela faz, irmã, que maravilhoso te ouvir. Coloca o nome da minha família em suas orações. Amém, amada, obrigada. Primeira coisa aqui, amada, que você fala, começa o dia do descanso dele, então é domingo. Domingo ele não trabalha, mas ele trabalha todos os dias, né? Mais de 12 horas por dia. Aí aqui, ó, ele se sente cansado, esgotado, sobrecarregado por conta disso mesmo, por conta de muito trabalho. Agora aqui, não tem descanso necessário para o seu corpo. Ora para Deus colocar mais um dia no coração dele que ele precisa descansar. Ora, né? Se a irmã tiver, assim, condições de falar com ele, ou se não tiver condições, só ora, pede para Deus tocar no coração dele, para ver se esse cansaço vai embora. Mas a vida não é só trabalho não, viu, amada igreja?
A vida não é só trabalho, 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 trabalho. Eu já adoeci por conta de trabalho, viu? A vida não é só trabalho, 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 viu, amada igreja? Trabalho, 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 trabalho. Daqui a pouco a pessoa vai, acontece alguma coisa e o trabalho fica aí, ó. Fica aí, Margal, fica aí. Eu ouvi uma vez, foi um pastor lá da minha igreja, né? Não foi o pastor titular, não, foi um outro pastor que ele tava pregando. E ele tava falando sobre isso, esse negócio de trabalho. Eu já adoeci por conta de trabalho, irmãs. E ele tava contando, eu me lembrei disso agora, desse testemunho. E ele tava contando que perto da casa dele tinha uma padaria, que todo dia aquela padaria era de um homem, e o homem ficava todos os dias lá. 7 horas da manhã o homem estava lá. 10 horas da noite o homem estava fechando. Todo santo dia, irmãs. E não fechava não. Não fechava, irmã Raquel? Não fechava. A padaria realmente prende muito, irmãs. Aí um dia passou lá, estava fechada a padaria. Aí depois ele procurou saber, o homem tinha falecido, irmãs. Então a vida não é só trabalho, não. Não é só trabalho, não. Inclusive até aqui tem uma padaria próxima aqui da minha casa que tinha um dono. Depois a esposa dele veio ajudar e depois passaram aquela padaria. E da última vez que eu conversei com aquela senhora, né, que eu conhecia ela falou que o homem estava, o marido no caso, estava um pouco doente. Então a vida não é só trabalho, não. Chega uma hora que tem que dar um passo atrás. Se ele der abertura, irmã, amém. Mas se não der, ora em jejum e fala, Senhor, toca no coração do meu marido. Que ele precisa descansar, tirar um dia, mais um dia, além do domingo. Ou no meio da semana, e ali acostuma os clientes. Já começa a avisar. Irmã, que já tem que começar a avisar o povo. Ou então bota uma placa lá grande. Ou no papel, sei lá o que. Deus vai falar, Deus vai orientar melhor. Horário de funcionamento. Tal dia, tal dia, tal dia. De tal hora, tal hora. Até os clientes se acostumarem. Que naquele dia também não vai funcionar. Que nem adianta. Irmã, que E tem coisas, irmãs, que a pessoa tem que ser mesmo assim, meio que radical. Porque senão o povo, com as suas necessidades, o povo não quer saber do seu descanso, da sua necessidade, não. O povo quer porque quer o teu serviço. Irmã Raquel, desse jeito, irmãs. Né? Tem alguns até que se aborrece e vai embora. Tem isso. E naquele dia, irmãs, se possível, até tem que desligar o telefone. Tem que desligar, irmã Raquel, tem que desligar, porque... Olha, irmãs, o telefone pode até tocar, fulano, meu carro quebrou, não sei o que, vem aqui me socorrer. A pessoa no dia do descanso. Irmãs, tem coisas que a gente tem que ser radical, senão a gente é atropelado, as pessoas atropelam e você com a sua necessidade fica pra lá, irmãs. Irmã Raquel, Então... Obrigada, viu, pelo seu comentário e ore nesse sentido. Aí ela fala aqui, ó, que não sobra dinheirinho. Irmã, vamos conversar aqui. A irmã tá dando dízimo ao Senhor? Oferta. Eu vou falar de mim. Durante o início da minha caminhada, não agora, eu comecei a perceber algo. Todas as vezes que eu não dava o dízimo, coisas estranhas começavam a acontecer e o dinheiro ia embora. Alguma coisa quebrava, alguma coisa... Tem isso, irmã, que eu tenho. Então, do jeito que a irmã tá falando aqui, devolve o dízimo para o Senhor, tá bom? E algo que irá proteger... Nesse sentido, é devolver o dízimo. Só orar não adianta. Aí aqui no vídeo 108,
A Cristiane. Oi, irmã Cristiane, obrigada, viu, pelo seu comentário. Ela fala assim, a paz, irmã Raquel. Blusa linda, amei. Amém, amada. Ela fala que amou a blusa. Grave mais vídeos sobre casa suja e objetos amaldiçoados que ganhamos. Amo esses vídeos e sempre deixo o meu like. Amém, amada. Eu vou comentar aqui, ó. Obrigada pelo elogio da blusa, né? Foi Jesus que me deu. Aí ela fala aqui, grave mais vídeos sobre casa suja. Irmãs, uma casa suja é um terror, irmãs. Objetos espalhados, coisas fora do lugar, louça na pia, sem condições, amada igreja. Mas Raquel, minha casa é uma bagunça, ninguém conserva nada, por exemplo. Se você tiver como sair, ter o seu dinheiro, ter a sua independência, você já tem seu trabalho, de repente você ainda não casou, não tem filho. O bom é cada um buscar seu lugar ao sol, irmãs. Porque a casa do pai e da mãe não é nossa. Né? Mas, se não tiver alternativa, procure orar, procure falar com o Senhor. Casa suja dá desânimo, casa suja dá tristeza, casa suja pode trazer depressão. Isso aí são estudos científicos, irmãs. Casa bagunçada traz ansiedade, depressão, tem um impacto no sucesso ou no fracasso da vida profissional da pessoa, porque uma casa bagunçada, cheia de coisas bagunçadas, dá aqui também a bagunça, irmã. Teu subconsciente grava aquilo. Grava, irmã Raquel, grava. Pessoa sempre cansada, sempre desanimada. Faça essa experiência, faça aí. Todas as vezes que você ficar se sentindo mal, não se sentir bem, comece a limpar a sua casa, suas gavetas, seu guarda-roupa, você vai ver. O armário de cozinha, vá varrer o quintal, lava as suas roupas. Irmã, lavar roupa então é a melhor coisa que tem. Pra mim é uma terapia. Irmã Raquel, olha, eu não sei pra vocês, mas é uma terapia. Eu botei um tanque aqui abençoado. Irmãs, e tem roupas que eu lavo assim na mão. Ai, irmãs, que coisa linda, e vai enxaguando aquilo, e aquela água vai embora, e daqui a pouco outro sabão, e amaciante, e o jeito que põe na corda. Irmãs, é uma terapia, uma bênção. Que, irmã Raquel, tem máquina de lavar? Tem, mas às vezes tem algumas peças que se você pôr na máquina, você vai destruir a peça, né? Vai destruir a peça. Então, aí ela fala aqui, ó, mais. E objetos amaldiçoados que ganhamos, Precisamos estar muito atentos com alguns objetos que ganhamos. O que está por detrás daquele objeto? Qual é a energia daquele objeto? Quem é que te deu? Quem é a vida da pessoa? Irmã Raquel, E eu quero aqui falar, quando você der algo para alguém, dá, não fica com pena. Dá para sentir energia? Dá. Existem objetos, coisas às vezes que você ganha em outros lugares. Quando você está vindo para casa, não deixa nem aquilo chegar na tua casa. Aquela energia, aquela coisa negativa, não deixa nem chegar na tua casa. Não deixa, irmã Raquel, não deixa. Não deixa nem chegar na sua casa. Nem deixa. Porque senão você traz aquela energia. Eu tô me lembrando aqui, irmãs, de um fato. Que uns anos atrás, uma missionária falou assim, vem cá, irmã Raquel, que eu tenho aqui vários sapatos, eu já tenho anos.
Eu já contei isso aqui no canal, eu ia viajar para um lugar para dar uma palestra. E lá nesse lugar faz muito frio, irmãs. Nessa época, então, faz muito frio. E eu fui, né, lá na casa dessa tal pessoa para poder pegar, né? Eu tinha uma bicicleta na época, hoje eu já não tenho mais essa bicicleta. E, irmãs, cheguei lá, os sapatos tudo ruim. Ela falou assim, eu tenho vários sapatos aqui, ó, vem para ver se você gosta de algum, irmãs. Sapato tudo velho. Era mais ou menos assim, aqui, irmã Raquel, esse daqui tá bom, mas só tem que levar no sapateiro para colar. Ó, esse daqui também tá bom, só tem que costurar assim, assim. Ó, esse daqui também tá bom, mas é só dar um remendozinho aqui. Aí eu fiquei olhando, olhei aquilo tudo. Aconteceu isso, irmã Raquel? Aconteceu. Uma época de um deserto, era deserto aquilo ali. Eu fiquei longos anos naquele deserto. E hoje eu falo aqui, aquele deserto, irmãs, foi um deserto onde Deus me ensinou muitas coisas. A depender dele, a ver como é que ele age. Então hoje, se eu tiver que subir numa tribuna e falar de deserto, eu vou falar não é de algo que eu ouvi de alguém, não. Foi algo que eu experienciei e vivi. E ali, né, irmãs, acho que tinha uns 9 pares ali, mas nenhum bom. Que ela ganhou de não sei de quem lá, sei lá, que eu também não fiquei perguntando. Irmãs, eu peguei aquela bolsa, olha, era uma bolsa de papel, cheia de sapatos, irmãs. E ali, irmãs, eu peguei aquela bolsa de papel com todos aqueles sapatos e eu tinha essa bicicleta e tinha uma cestinha na frente. Irmãs, a bicicleta linda, que eu deixei a bicicleta linda, uma bicicleta estilo assim, retrô, né? E ali, amada igreja, o que aconteceu naquela situação? Eu peguei aquela bolsa, agradeci, né? E aquilo me deu uma raiva. Eu falei, olha só, Jesus, Tu é dono de todas as coisas. Vindo pedalando, com uma raiva. Falei, Senhor, nem quando eu estava no mundo eu passei por essa humilhação, essa situação. Olha aqui. Eu não vou levar isso para minha casa não, irmãs. A primeira lixeira que eu vi na rua, eu joguei. Era um troço assim de lata, eu joguei tudo. Não vou nem levar isso para dentro da minha casa, senão vai chamar espírito de miséria para dentro da minha casa. Foi, irmã Raquel, desse jeito, irmãs. Dessa forma, eu não deixei nem entrar dentro da minha casa. Então, o que a irmã aqui está falando sobre objetos amaldiçoados. Irmãs, existem objetos que trazem uma maldição, como nesse caso eu vi ali uma maldição de um espírito ali, irmãs, de miséria. Aí quando eu olhei para a vida da pessoa, fiz uma análise geral, né, da vida da pessoa, era isso que tinha. Porque, irmã, uma pessoa que é abençoadora, uma pessoa que tem prosperidade na vida, uma pessoa que é uma pessoa abençoada, inclusive na vida financeira, ela tem outro tipo de conduta e de comportamento. Essa irmã não, né? A pessoa já tem um outro padrão de comportamento, irmãs. Então, existe sim objetos amaldiçoados. Nós precisamos até orar no que nós vamos comprar para nossa casa. Teve uma irmã aqui há muitos anos e eu guardei esse comentário na minha mente dessa irmã. Teve uma irmã aqui que ela falou que ela comprou quadros vou até falar o nome da plataforma, na Mercado Livre. Tinha umas flores. Ela falou que comprou aquilo e colocou na casa dela, mas ela começou a sentir incômodo. Ela citou no comentário, mas eu gravei aquele comentário daquela irmã.
E ali ela disse, amada igreja, que naqueles quadros ela não sabia, porque ela comprou novo, chegou, ela colocou, creio eu que ela não orou, e ela começou a se sentir mal. E ela foi orar e jejuar e pedir ao Espírito Santo o que estava acontecendo. E Deus falou, Deus foi trazer na mente dela o quadro, o que ela tinha comprado, o que tinha dentro da casa dela. Existem sim objetos amaldiçoados, como por exemplo, a capa babilônica de Acã. Isso traz maldição para dentro da sua casa. Objetos de família, irmãs, muito cuidado com esse negócio, relíquias, relógios. Sabe aqueles relógios antigos que tem uma corrente assim? Tem coisas que às vezes aquilo passa de geração em geração, você não sabe se foi feita alguma reza, algum encantamento. Irmãs, esse negócio de família tem muitas coisas que nós precisamos quebrar dos nossos antepassados. Irmã Raquel, precisamos quebrar e anular no mundo espiritual com a nossa boca. Falar nisso, no final desse vídeo eu vou contar aqui um testemunho forte de sair de proferir coisas. Quebrar. Não é tudo que veio dos nossos antepassados, irmãs, que nós temos que aceitar, não. Velhos hábitos, estilos de vida doentes, maus hábitos. E eu creio que você saiba, o inimigo da nossa alma, ele entra muito por maus hábitos. Porque meu pai nasceu assim, teve essa doença assim, então eu também. A pessoa já está se declarando, irmãs. E nós não podemos aceitar, não. Amém? Porque dizem, irmãs, nós não andamos na lógica do mundo. Porque meu pai foi não sei o quê, porque minha mãe foi não sei o quê, porque... isso também... Irmãs, pessoas da igreja... É da igreja mesmo, porque ser igreja é outra coisa, irmãs. Jesus, pessoas do nosso segmento. Você pega a pessoa e fala, irmã, esse negócio de ficar repetindo coisas, sem analisar o que tá falando, irmãs. Irmã Raquel, tem uma conhecida minha. Irmã Raquel, meu pai teve pressão alta, minha mãe teve, tô dando um exemplo, tá? Diabetes, então eu também, porque é de família. Que é isso, irmãs? Você não tem que aceitar isso não, amada igreja. Existem espíritos familiares. Eu tô falando de saúde. Tô citando um exemplo aqui de saúde, irmãs. Eu não tenho esboço, não tenho nada que mais, né? Que Deus vai me dando assim, eu vou falando, irmãs, não é para aceitar isso não. Vamos corrigir primeiro os maus hábitos. Os maus hábitos. Que você cresce no contexto, só vê aquilo, não vê outras coisas, não aprende outras coisas, às vezes não abre a mente, a mentalidade. Aí é aquilo dali. Daqui a pouco tá da mesma forma, por quê? Porque é um padrão de comportamento de maus hábitos. Come mal, se alimenta mal. Irmã Raquel, Então, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Aí, o inimigo entra devido aos padrões de maus hábitos, corrigir os maus hábitos. E outras coisas de doenças, que eles podem até ter lá o DNA, mas nós temos a capacidade de mudar o nosso DNA. Corrigindo a alimentação, corrigindo o padrão de sono, corrigindo o padrão de comportamento, corrigindo o padrão de pensamentos, fazendo anulações, anulando, fazendo renúncias no mundo espiritual. Isso eu faço muito na minha mentoria. Fazendo renúncias no mundo espiritual, irmãs, heranças. Existem famílias, eu vou falar, existem famílias que todos daquela família foram para a criminalidade. Estou dando um exemplo.
Você observa, é um padrão, é um espírito, aí eu já estou entrando na espiritualidade, é um espírito que atua nessa área e que toma a vida de todos. Até que Deus tem misericórdia, vai lá e salva um, liberta e aquilo quebra. Existem famílias que ninguém casa. Existem famílias que é um espírito de trapaça que roda e que perpetua ali naquela família. Todos enganam os outros, dá a volta nos outros, tira a oportunidade dos outros, engana, ludibria, rouba. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Vários integrantes da família, o pai morreu por problemas assim, porque assassinaram. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aí os filhos se enveredam no mesmo caminho, fazendo rolo aqui, fazendo rolo ali, e a outra e o outro. Só vive assim. Você observa um padrão, por quê? Porque há um mal, um espírito atuando nessa área, irmãs. Mas em nome de Jesus, você vai anular isso em nome de Jesus na tua vida, na tua história. Irmãs, com os nossos antepassados, nós não temos como mudar eles. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos. Nossa, eu tô cheia de cabelo branco, irmãs. Mas, deixa eu ver aqui se eu falo mais de alguma coisa. Objetos, ela fala aqui, objetos que ganhamos. Eu já ganhei coisas. Recentemente eu ganhei um álbum que eu não cheguei também nem trazer para minha casa. Você não sente paz naquilo. Descartei lá mesmo na rua. Mas Raquel, o que você ganhou? Eu ganhei, mas eu vou falar o que eu ganhei. Eu ganhei uma carteira. E eu olhei para aquela carteira, a carteira olhou para mim, eu não senti paz. E lá mesmo eu dei um direcionamento. Você não sabe qual é a intenção. Você já sabe que a pessoa não tem um sentimento puro por você. Então, para que você vai trazer aquilo para dentro da sua casa? Para arruinar a sua vida financeira? Você sabe que a pessoa não tem uma boa empatia, não gosta. Ou você sabe que aquela pessoa não é verdadeira ou verdadeiro. Aí te dá um par de sapato, um par de sandália. Para que você vai trazer aquilo para sua casa? Vai atrapalhar seus caminhos. Desse jeito. Então, muita vigilância com aquilo que nós ganhamos. Viu, amada igreja? Muita vigilância. Quero aqui ler, mais um outro comentário. Obrigada, viu, Cristiane? Irmãs, eu quero convidar todas vocês para estarem comigo lá, no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero ler aqui mais um outro comentário no vídeo 111, Meditação e Lendo Comentários, 111. A Ana Carla Neri fala assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Raquel, amém, a paz do Senhor. E a todos. Que experiência linda que você teve com Deus quando você comentou sobre rejeição, isso mesmo. Isso foi direcionado para mim, mas creio que Deus vai me liberar. Deus te abençoe e abençoe a todos. Sim, nesse vídeo, o vídeo até é bem recente aqui do canal, se eu não me engano, foi o último vídeo aqui subido aqui no canal. Ana Carla, obrigada. Eu comentei sobre o espírito de rejeição de pessoas que querem buscar validação em outras pessoas, E eu citei aqui sobre o meu exemplo que eu tinha esse espírito, O espírito de rejeição, uma pessoa, deixa eu me lembrar aqui mais ou menos o que eu falei nesse vídeo, que existem pessoas, não são todas. Agora sim, mas eu não quero generalizar, porque tem pessoas que trabalham e ganham dinheiro considerável para um determinado objetivo específico, e aquilo não é sempre, para sempre. Também tem isso. A generalização ela é muito perigosa, nós não podemos generalizar, porque
Cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto, então as generalizações, elas são muito perigosas, né? E então, deixa eu me lembrar aqui, eu comentei que eu trabalhava, trocava de carro, ganhava bastante dinheiro, sim, mas era tudo para obter a atenção das pessoas, validação das pessoas. Isso é um dos sinais de rejeição, do espírito de rejeição. Quando uma pessoa ela tem esse espírito de rejeição porque ela foi rejeitada na infância, foi rejeitada ou passou por várias rejeições na vida, sobretudo na primeira infância. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para você que tem filho pequeno. Ame, dê colo, dê carinho. Porque senão isso depois lá na frente dá muitos problemas, viu? Entra esse espírito de rejeição. Entra, irmã Raquel, entra. E ali fica buscando. Quando a pessoa tem um espírito de rejeição ou tem esses comportamentos de ficar buscando validação, não saber se posicionar, busca a validação dos outros através de coisas, posições sociais, porque quer a admiração do outro. Tem isso, irmã Raquel? Tem isso. Você observa que é um sinal clássico de rejeição, irmãs. A pessoa, ela pediu, né, do meu caso, que realmente é isso. Trabalhava, eu tive o primeiro carro, aí pronto. Comecei a ser respeitada. Porque não era, irmã Raquel, não era. Aí eu, E é algo, irmãs, que é falso. Porque quem gostar de você vai gostar do jeito que você é. Ajuda a ser pode até te ajudar a ser uma pessoa melhor. Mas não busca benefício próprio. Então, na verdade, ali, isso foi um processo de amadurecimento com Deus, né? E ali eu tive pessoas que me ajudaram. A pessoa que me impactou, que me influenciou muito, né? Ela falou assim claramente, então isso vem de onde? Isso vem de infância. Quando o filho ou a filha não obtém a atenção adequada dos pais, ela ou ele vai buscar futuramente a aprovação, validação dos outros e das pessoas, para se sentir... Irmãs, isso é algo a nível de subconsciente, isso está lá atrás, isso vem da criança interior. Então ela busca através de coisas, que foi o meu caso. Aí 9 meses depois, eu troquei por um mais novo, para tentar preencher e obter a atenção das pessoas. Isso a nível de inconsciente, né? E mostrar para as pessoas o quão bem sucedido eu sou. Marca, Isso é algo tão intrínseco, porque ali naquele momento, você acha que tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, na verdade, o que está por detrás daquilo dali, muitas das vezes nós não temos consciência. Que você acha que tá tudo bem. Que está buscando o quê? Validação, aprovação alheia, porque não teve. E quando nós permitimos que Deus trabalhe em nós, no nosso caráter, nós começamos a entender que nós não precisamos de buscar validação e aprovação alheia dos outros, porque Ele nos ama. Mesmo não merecendo, Deus nos ama. Deus te ama. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Deus ama todos. Para os seres humanos, e nós precisamos também nos avaliar para não cair nesse erro, nós temos uma tendência de observar os acessórios das pessoas, olhar a aparência das pessoas. Você vê assim, Samuel olhou ali a aparência de Davi. Viu lá Abinadab, bonito, Eliabe, né? Bonitão, forte dentro do padrão. Certamente está aí, o ungido do Senhor. Olhou pela aparência. E o ser humano é assim, irmãs.
E nós precisamos nos vigiar para não olharmos e não nos deixar levar pela aparência, porque Deus amou e ama a todos. Para isso, nós não podemos descriminalizar ou discriminar as pessoas, seja por opção sexual, por questões religiosas, por N situações, irmãs, porque Deus nos amou e Deus ama essas pessoas. E ali Deus foi tratando. Quando você vai puxando, isso, irmãs, olha, isso não foi de uma hora para outra, não. Foram muitos anos de jejum, oração e pessoas que me ajudaram. Raquel, você tem isso? Que a gente não tem consciência, acha que tá tudo bem, na verdade. Né? Adolescentes que fazem coisas, né? Aí são vários motivos, falta de limites e também para chamar a atenção dos pais. Crianças que fazem muitas bobagens na escola, que o professor, a diretora tem que ficar chamando para os pais irem lá. Às vezes é uma criança agressiva, uma criança briguenta, uma criança birrenta. Na verdade, irmãs, está chamando a atenção, porque não tem atenção em casa. Os dois trabalhando fora, ausentes. Então, é uma forma subjetiva de chamar a atenção e dizer, olha, eu estou aqui, eu existo. Amém? Então, isso é muito sério. E, irmã Raquel, como que eu curo isso? Jejum, oração, falar com Deus e entender que Jesus, Deus, ele não nos rejeita. Ainda que teu pai, a Bíblia vai dizer em Isaías, Deus ele vai falar em Isaías, ainda que teu pai e tua mãe se esqueça de você, eu todavia. Irmãs, olha, mãe não esquece não, viu, amada igreja? Olha, mãe não esquece não. E o amor de Deus é comparado, por isso que ele fala de mãe. Porque a mãe, tipologicamente, né, ela teve essa importância de nos gerar, de dar a vida. Isso é uma dívida que nós temos com a nossa mãe, com o nosso pai, enquanto eles ainda existentes nesse plano terreno, é uma dívida espiritual impagável, porque foram eles que nos geraram. E essa dívida, ó, é no mundo espiritual, impagável, porque eles nos geraram. Então Deus ele vai falar assim, ainda que o vosso pai, a vossa mãe se esqueça, pode uma mãe se esquecer de um filho que amamentou no peito, todavia, ainda que se esqueça, eu não me esqueço. Ou seja, Deus não se esquece, Deus não nos rejeita. Davi passou por muitas rejeições. Passou, irmã Raquel, passou. E às vezes, irmãs, é uma rejeição que você não sabe nem por quê. No caso ali de Davi, olha, foi inveja de Saul. Davi matou milhares Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E ali as mulheres cantando e ali Saul já... Tem uma nuance lá, né, que Saul ele vai jogar uma lança e se Davi não se esquiva. Então, ninguém como Davi também passou por rejeição. Jesus passou pela rejeição. Então, qual é o remédio, né, para curar isso? Entender que Deus não nos rejeita. Pessoas podem nos rejeitar, deixar de lado, deixar de canto, mas Deus não nos rejeita, tá bom? E outra coisa, irmãs, essa questão de rejeição também, a pessoa busca validação em coisas, compra coisas caras, existem pessoas que se endividam, como foi o meu caso na época, eu me endividei, pagando prestação caríssima do carro. Irmã Raquel, para o quê? Para impressionar os outros, irmãs. Tudo vão, tudo efêmero, tudo vaidade. Amém? Espero ter contribuído para a sua edificação. A irmã Maria das Graças, ela fala assim, a paz do Senhor, irmã Raquel, e aqui eu quero finalizar. Estou bem, graças a Deus. Amém, amada. Peço oração por mim, pela minha saúde, irmã Raquel. Tenho dificuldade de jejuar. Essa dificuldade de jejuar todos nós temos, viu, Maria?
Obrigada, né, pelo seu comentário, mas todos nós temos essa dificuldade, todos. E não é só de jejuar, não. É todos os assuntos relacionados à disciplina espiritual. O nosso corpo natural, ele não quer jejuar, ele não quer orar e ele não quer ler a Bíblia. Você presta atenção que é quase que no início, nos primeiros dias, você precisa se obrigar, porque se observa, né? Observe. Quando você vai ler a Bíblia, começa a dar sono, sua mente começa a devagar, distrair. Mas ficou 2 horas em frente a uma televisão vendo um filme, alerta. Então você vê como que é espiritual. Jejum, né? A nossa carne, ela não quer jejuar, não quer orar. Você vê que é uma luta espiritual tão grande que quando nós formos orar, ou irmos orar, tem que desligar os telefones, a campainha, porque há um atrapalho, irmãs. Coisas começam a acontecer quando você se determina para orar. Então, essa dificuldade, não é porque eu venho aqui nesse vídeo falar também, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu vou vencendo, não, vou porque eu preciso. Precisamos, irmãs, ter um revestimento, senão não aguenta. Cuidando de pessoas, discipulando pessoas, vindo aqui falando para todos vocês, né? Então, se não é assim uma vida de procurar estar abrigados debaixo da graça e da misericórdia de Deus, orando, clamando, jejuando e pedindo, irmãs, então é quase assim, você se determinar, ter disciplina e começar. Começa aos pouquinhos, a pequenas horas, depois vai aumentando. O ideal é 12 horas, 14, o ideal 12 horas. Mas se você não conseguir de início, faça 4 horinhas. Ou 2 horinhas, comece a irmã Raquel, eu nunca jejuei. Como que eu vou jejuar? Começa 2 horinhas, fica 2 horinhas sem comer. E aí lê a palavra, ora, fala com Deus. Aí no outro dia, 4 horas, de 8 a meio-dia. Esse é o mais usual. Pede ajuda ao Espírito Santo, tá bom? Então era isso que eu tinha que comentar com todos vocês. Falei muito aqui, 1 hora, mas eu creio que o Espírito Santo falará bem melhor, tá bom? No seu coração. Que Deus abençoe e paz.